Olá, tudo bom? Aqui tá tudo ótimo. Você sabia por que o dia 13 de maio não é considerado uma data comemorativa para os movimentos negros em geral no Brasil? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes disso eu já queria pedir para você se inscrever no canal e curtisse esse vídeo aqui embaixo. Coloca um gostei pra gente. A data do 13 de maio surge a partir de um evento histórico que foi a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que significava a abolição da escravatura naquele período histórico. Essa lei foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que estava, enquanto regente naquele período por conta de um processo de saúde em que seu pai, Dom Pedro II, teve que ser enviado para a Europa para fazer exames e para se cuidar. Essa abolição da escravatura, ela não vem de forma simples, não é apenas assinar uma lei, Aliás, nenhuma lei é apenas assinar uma lei. Existe uma série de discussões, uma série de elementos anteriores e várias fofocas e bastidores, que a gente entende e compreende, e é o que vai formar a política posteriormente. Tem um autor super importante que eu indico para qualquer pessoa que esteja estudando o tema, que é o professor Marcos Vinícius Lustosa Queiroz. Ele vai falar sobre o constitucionalismo e Atlântico Negro. E ele vai trazer que, nesse período, a abolição da escravatura e outras discussões também se sucederam por conta de processos de pressão internacional, de pressão externa, principalmente dos países que já tinham abolido a escravatura e de países também da Europa que eram contra o processo de escravização das pessoas negras e que estavam pressionando ali. Vale lembrar que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E também por conta de um medo que se tinha, de um medo branco que se tinha das revoluções que estavam acontecendo no Atlântico. A gente estava nesse período passando por uma revolução do Haiti, o Haiti tinha acabado de fazer a revolução, acabado de expulsar os colonizadores franceses do seu país, e foi uma revolução muito sangrenta, considerada bem pesada, bem violenta, mas que gerou a libertação dessas pessoas negras dessa colônia francesa. E o medo chegava aqui pelo Atlântico Negro, é por isso que ele vai falar sobre o constitucionalismo no Atlântico Negro. Tinha no Brasil uma parcela grande de pessoas negras e que poderia dar um trabalhinho caso essas pessoas se organizassem para fazer uma revolução. Vale lembrar também que nós tivemos várias revoltas, tá? Tivemos a Organização dos Quilombos. Beatriz do Nascimento vai trazer essa história dos quilombos como história de resistência. Nós tivemos também várias revoltas nesse período, Revolta dos Malês, Revolução Pernambucana, entre outras revoltas, e que isso tudo serviu como pressão para essa assinatura da Lei Áurea. Mas, Ícaro, por que não é considerada uma data comemorativa? A partir de 1970, os movimentos negros começaram a construir as suas próprias teorias, os seus próprios discursos, as suas próprias leituras do Brasil, a sua própria identidade, a ideia de pluralidade, de pluralismo vem daí. E, nesse período, observava que ter a história da abolição como uma data comemorativa era um grande equívoco, até porque o nosso processo de abolição foi muito injusto com as pessoas negras que eram escravizadas. Houve apenas a liberação física desses escravos. Esses escravos que eram coisas se tornaram marginais, vadios, Inclusive, a lei da vadiagem vem logo depois, 1940, A lei que vai gerar a prisão de pessoas negras, que impacta até hoje na realidade de como se enxergam as pessoas negras na sociedade brasileira. Então, essa lei visa construir a imagem discursiva desse negro no Brasil. Então, os movimentos negros observavam a importância de reivindicar a sua própria história, de reivindicar os seus próprios exemplos de resistência. É por isso que o 20 de novembro surge com uma construção histórica de Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares. Então, o 20 de novembro vem nessa perspectiva e se torna a data comemorativa a partir da Lei 10.639, que torna o 20 de novembro calendário nacional como o Dia da Consciência Negra. Então, por isso que a data do 13 de maio ela não é comemorada.
Lógico que no ponto de vista histórico a gente vai analisar, a gente vai interpretar, do ponto de vista do direito também, até porque se a gente parar para pensar a formação dessa lei, dá para fazer um estudo legislativo sobre isso, que se deu. Tem até um barão que ficou muito famoso, que é o Barão de Cotegipe, nessa discussão, e que tem nome de rua, nome de praça, mas muita gente não sabe que foi uma pedra no sapato para as pessoas negras naquela época, né? Justamente por fazer o debate de que pessoas negras não deveriam ter divisão de terra, não deveria ter reforma agrária, né? E enquanto isso o Brasil importava pessoas brancas da Europa, né? Dividindo terra, distribuindo terra. Então as pessoas negras foram muito injustiçadas nesse processo da abolição da escravatura e por conta disso não é utilizada como data comemorativa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Eu queria saber o que é que você sabe sobre a discussão do processo da abolição da escravatura também. O que é que vocês estudam sobre isso? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. Vamos conversar também o que é que você acha dos temas que a gente está abordando aqui. A ideia é ser bem ampla. Então é isso e até a próxima.